Eu sou Bruno Saraiva e você está no canal Ouça, Reflita e Escreva. E no vídeo de hoje veremos sobre o livro de John Maxwell, sobre liderança. Fique com a gente. E aí galera, tudo bem com vocês? Quero agradecer a tua companhia, amém? Como vocês viram aí na chamada, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o livro do John Maxwell, amém? Livro esse escrito O Coração e a Mente do Líder. Descubra as verdades eternas sobre a liderança. Olha que legal, a gente vai aprender sobre esse livro, amém? Esse livro eu li através do Kindle. Se você não conhece o Kindle, amém? Procura, é bem legal. Amém? É uma ferramenta muito interessante. Amém? É uma forma fácil ali de leitura, onde você pode levar ele para qualquer lugar. Ó, é bem legal. Amém? Com isso, a gente vai falar um pouco sobre esse livro. Amém? Então, antes de nós começarmos a comentar sobre esse livro, eu quero te convidar a visitar, amém, os outros vídeos do canal. Não esqueça de se inscrever. Amém? Vamos aí aumentar o número de seguidores aí para que muitas pessoas possam ser alcançadas, amém? Aqui tem não só dicas de livros, mas também ali como você lê a Bíblia, então é muito legal. Então visite os outros vídeos, você vai adorar. Também tem o meu Instagram pessoal, Bruno7 Saraiva, também é bem legal, dá uma chegada lá, amém? Para a gente ter uma interação também bem bacana. Também tem o meu blog, onde lá eu escrevo textos, amém? Tudo vai estar aqui na descrição, aqui embaixo, então só você chegar lá, vai ser bem legal. Compartilha com outras pessoas. Fechado? Então vamos lá então. Então a gente vai aprender um pouco sobre esse livro, O Coração e a Mente de um Líder. Amém? Então, quem é John Maxwell? Talvez você não conheça. John Maxwell, ele é um cara cristão, amém? Evangélico. Ele é pastor, amém? De uma igreja lá nos Estados Unidos. Nada mais, nada menos, mais de 60 livros escritos. Então, assim, é sensacional. É um cara que escreve muito, muito, muito sobre liderança. Então, é um cara referência nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Tem muitos livros dele passado para o português. Então, se você não conhece e você tem vontade de aprender mais sobre liderança, John Maxwell é uma das melhores referências aí que eu posso te entregar de literatura estrangeira. Eu te convido muito, 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 muito a ler sobre esse conteúdo. Então, é um cara sensacional, um cara que os grandes líderes aqui do Brasil também tem como referência. Muitos livros que eu já trouxe do Bigard, que fala sobre liderança, tem como referência também John Maxwell. Então, é uma excelente leitura para você. Tem muitos livros, amém? Então, qualquer lugar que você colocar John Maxwell, você vai ver que aparecem várias referências. Esse livro não é um livro grande, amém? É um livro aí de 160 páginas, é um livro pequeno. Eu li esse livro, como eu disse para vocês, no Kindle. Então, as minhas referências que eu vou passar, isso é importante você saber, não vai ser de páginas, vai ser de posição, que é a posição de leitura da página no Kindle. Então, muito provável não vai bater com a página que você tá, se você tiver o livro impresso. Mas tem lá no livro impresso também, então é só para você entender que não vai bater diferente de outros livros que eu falei a página, certo? Vou falar um pouco sobre esse livro, a descrição que está na própria sinopse do livro, para você entender qual que é o objetivo desse livro. E eu quero te incentivar a ler esse livro, amém? A capacidade de um líder de realizar algo extraordinário para Deus começa em seu coração e na sua mente. Olha que interessante. Nesse livro, o autor, especialista em liderança, compartilha meditações que com certeza desafiam-nos como líderes a alcançar o nosso total potencial como servo de Deus. Olha, se você é líder na sua igreja, esse livro ele é uma excelente indicação para você. Então vamos lá então, vamos mergulhar um pouco no que fala o livro. Um dos destaques que eu coloquei, o que eu vou ler aqui agora, está na posição 72, amém? Da leitura feita pelo Kindle.
abre aspas para John Maxwell, fala o seguinte: o que ocupa a sua mente é o que você pensa. Pesa mais do que todas as outras coisas. Sua percepção da vida determina quanto você ganha, onde vive e quem se tornará. Amém? Muito interessante, porque tem um Provérbios que fala o seguinte, Provérbios 23:7, fala o seguinte: porque como imagina sua alma, assim ele é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está comigo. Olha que interessante, a forma que nós pensamos, amém, vai determinar quais barreiras nós vamos ter ao longo da nossa vida. Significa que se eu sempre pensar positivo eu não vou ter barreira? Não, o livro não vai falar sobre isso. O livro vai sempre condicionar a mente, amém, ao nosso coração. Ou seja, se eu tenho um coração que já por si só acha que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que minha liderança vai ser um fracasso, que as coisas que eu vou tentar sempre vai dar errado, eu estou muitas vezes condicionando o meu fracasso de forma antecipada. Amém? Então é muito importante eu e você, quando nós exercemos o nosso papel de liderança, seja essa liderança de mim mesmo, a liderança para mim, a liderança do meu dia a dia ou a liderança de outras pessoas, que eu tenha o meu pensamento positivo, que eu pense que as coisas vão dar certo. Eu não posso colocar barreiras de formas antecipadas, amém? Isso é muito perigoso, isso pode determinar, amém, fracassos de forma até antecipada, antes que aconteça. Então isso é muito importante. Um outro destaque que eu quero comentar com vocês está na posição 84, que diz o seguinte: o que entra em nossa mente e ocupa o nosso pensamento, em algum instante sai pela nossa boca. E aí um texto bíblico que fala um pouco sobre isso, é um texto muito conhecido, que eu quero compartilhar com vocês, que fala o seguinte, Mateus 12, do 33 ao 37, nós vamos ler, fala o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do teu tesouro boas coisas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificada e pelas tuas palavras será condenada. Olha que interessante, olha que importante, eu e você estarmos com o nosso coração limpo, amém? Sem mágoa, porque cedo ou tarde, amém? Essa mágoa, aquilo que está no meu coração, vai determinar as minhas atitudes, vai determinar o que eu falo. Então, quem nunca conviveu com uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem mais vontade de viver, amém? Todas as atitudes dela, ela direciona para aquilo. Então, é importante eu e você, como líder, como ali uma pessoa influenciadora, ter um pensamento positivo, amém? Passar constantemente o nosso coração à luz da palavra, ou muitas vezes ali, para quem tem mais facilidade, não é errado você muitas vezes procurar um psicólogo, procurar uma pessoa para compartilhar ali as suas dores, porque isso vai fazer com que o meu e o seu coração esteja constantemente limpo e passando pelo crivo ali de outras pessoas, amém? Pessoas essas, é muito importante isso, que também pensam e crê na mesma fé que você, amém? Isso é muito importante, porque senão seu coração pode ser levado para uma direção contrária à palavra de Deus. Então, olha que interessante isso que a gente compartilhou. Agora eu quero compartilhar uma outra parte do livro. Olha que legal. E tudo isso que eu estou compartilhando é com o intuito do quê? De você gostar mais da palavra, de você buscar mais a palavra de Deus. E consequentemente, você ler esse livro. Principalmente, amém? Esse livro super indico. Foi um livro sensacional que eu fiz a leitura. Posição 98 fala o seguinte: em que tipo de ambiente você vive? Somos produto do ambiente que cerca a nossa vida. Não é por acidente que as pessoas com tendência a serem negativas com frequência encontram o mesmo comportamento em casa.
Duas pessoas podem viver na mesma cidade, subordinada à mesma lei, com os mesmos privilégios, contudo ser drasticamente diferentes em relação aos seus valores, prioridade e estilo de vida. Por que acontece isso? Porque o ambiente delas, em especial o familiar, é rigorosamente distintos. Os pensamentos delas refletem o que receberam de seu ambiente. Olha que profundo isso com relação à liderança. E aí tem um texto muito conhecido que fala o seguinte, Salmo 1, do 1 ao 2, fala o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que profundo essa reflexão. Então, essa parte do livro, John Maxwell está levando eu e você a pensarmos quem são as pessoas que têm nos influenciado. Amém? Talvez você se depare com um texto desse e fala, vixe, me dei mal, porque o meu pai e a minha mãe são pessoas negativas, são pessoas que sempre pensam que as coisas vão dar errado. Mas aí que está a sacada, eu quero te convidar. Se você tem um ambiente como esse, se você tem um ambiente hostil como esse, negativo, procure olhar quem são as pessoas ao seu redor. Traz o contrapeso. Se no seu ambiente familiar você tem pessoas que são extremamente negativas, venha para o seu ambiente de amigos, pessoas que estão ao teu redor e traga pessoas que são positivas, pessoas que pensam positivamente. Por quê? Se você não fizer isso, você não fizer esse contraponto, se você permitir que o seu ambiente familiar venha a ser o que determina o seu ciclo de amigos, você vai caminhar para uma liderança muito perigosa. Amém? Agora, se você tem um ambiente familiar positivo e você escolhe andar com pessoas que são negativas, pessoas que pensam ao contrário à sua crença, pessoas que não pensam e não compartilham com a sua fé, você está a caminho de um fracasso, amém? Então, o texto, o livro, nessa parte, ele vem explorar isso, amém? A nossa liderança, ela também é influenciada pelos nossos amigos, pelas pessoas que nós compartilhamos os nossos sonhos, pelas pessoas que eu e você compartilhamos ali as nossas dores. Então, pense sobre isso. Isso é muito importante. E para nós encerrarmos esse vídeo, a gente vai para a última posição desse vídeo, que é a posição 102 no Kindle, que fala o seguinte: o que você faz no seu tempo livre? A forma como você passa o seu tempo livre é um fator determinante no que você pensa. Não tenha dúvida de que Satanás apresenta suas maiores tentações quando as pessoas estão com o seu tempo livre. São necessários caráter disciplinado e objetivos apropriados para lidar corretamente com as horas livres na nossa sociedade. Meus pais, enquanto crescíamos, eram muito preocupados com o que os seus filhos faziam nas suas horas livres. Eles certificavam-se de que o meu irmão e minha irmã e eu estivéssemos muitos jogos em casa, a fim de que nossos amigos viessem brincar conosco. Olha que chave sensacional que John Maxwell está entregando para nós. Ele está nos questionando como estamos aproveitando o nosso tempo livre. Amém? Significa que eu não posso ter um tempo ali livre? Não, mas o nosso tempo livre, mesmo em momentos de descanso, tem que ser produtivo. O nosso descanso tem que ser produtivo. Amém? Já dizia um ditado aí das nossas avós, as pessoas mais antigas, né? Que mente vazia é a oficina do diabo. E realmente é muito disso. Amém? Então eu quero te convidar a refletir sobre isso. Esse foi o primeiro vídeo. Nós vamos ter mais um vídeo. Esse livro não é um livro muito curto, 160 páginas, então não vai ter como fazer muitos vídeos. Mas nesse vídeo 1, eu quero te convidar a te incentivar, amém? A ler esse livro, amém? Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se você já leu esse livro, comentem aqui, que eu quero dialogar com você. Se você leu esse livro, essas partes, o que você entendeu, como você tem
a visão, o que esse livro mudou em você. Fechado? Então, fique com Deus, uma excelente leitura desse livro, ouça, reflita, escreva sobre isso.